Bom dia, seja bem-vindo, a paz do Senhor. Estaremos orando para iniciar mais um culto, uma escola bíblica dominical, onde teremos louvores e aprenderemos um pouco mais sobre a palavra do Senhor. Pai, obrigado, Senhor, em nome de Jesus, pelo teu cuidado, ó Deus, mesmo meio a circunstâncias tão difíceis, ó Pai, o Senhor tem estado conosco. Eu sei, ó Pai, que muitas pessoas estão sofrendo nesse momento. Que o Senhor tenha misericórdia, que a tua graça alcance, ó Pai, a cada um, ó Deus, nesta hora. Ó Pai, cuida, ó Pai, dos nossos irmãos e amigos. É isso que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. E agora teremos um louvor para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom é adorar ao Senhor, bom é dar-te glória, honra e louvor, para sempre. Bom é adorar-te, Jesus, desfrutar do teu poder. Bom é adorar ao Senhor, bom é dar-te glória, honra e louvor, para sempre. Bom é adorar-te, Jesus, desfrutar do teu poder. Porque grande é o Senhor, grandes são tuas obras. Porque grande é o Senhor, grande é o teu amor, grande é tua glória. Porque grande é o Senhor, grandes são tuas obras. Porque grande é o Senhor, grande é o teu amor, grande é tua glória. Bom é adorar ao Senhor, bom é dar-te glória, honra e louvor, para sempre. Bom é adorar-te, Jesus, desfrutar do teu poder. Bom é adorar ao Senhor, bom é dar-te glória, honra e louvor, para sempre. Bom é adorar-te, Jesus, desfrutar do teu poder. Porque grande é o Senhor, grandes são tuas obras. Porque grande é o Senhor, grande é o teu amor, grande é tua glória. Porque grande é o Senhor, grandes são tuas obras. Porque grande é o Senhor, grande é o teu amor, grande é tua glória. Bom é adorar ao Senhor. A graça e a paz, irmãos, muito bom dia. Que Deus possa abençoar o seu domingo, abençoar a sua família. Irmãos, acompanhe a leitura comigo. Provérbios capítulo 3, versículo 9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda. Amém? Aqui um texto bem simples e direto, onde Deus pede a nossa honra com as primícias de tudo aquilo que Ele tem colocado na nossa mão. Que nesse tempo possamos continuar tendo um coração generoso, continuar abençoando a vida dos nossos irmãos, assim como Deus tem nos abençoado, como Deus tem cuidado de nós. Tá certo? Então, neste tempo, irmãos, continue ajudando a igreja, continue ajudando com a sua colaboração, com a sua oferta. E aos sábados também, irmãos, temos a Cesta do Amor. Essa cesta tem ajudado muitas pessoas que estão carentes, necessitadas de alimento. Então, todo sábado existem as Cestas do Amor. Aqui do lado ficam as contas do banco, onde você pode depositar o seu dízimo através de transferência, suas ofertas. E também aos sábados, irmãos, temos o gasofilácio. Caso queira deixar ali pessoalmente a sua oferta, com todos os cuidados que estão sendo tomados, a igreja está recebendo todas essas ofertas aos sábados, assim também como os alimentos, tá certo? Então, pegue esse coração generoso que Deus colocou aí em você e a continue abençoando Moriá, para que ela continue honrando com seus compromissos, ela continue pagando as contas em dia, continue abençoando a vida de pessoas que são contratadas através da igreja. E continue também, irmãos, abençoando a vida dos irmãos carentes e necessitados.
tá certo? Deus tem cuidado de nós, vamos cuidar do nosso próximo. Amém? Que Deus possa abençoar o seu dia. Estarei fazendo uma oração, acompanhe comigo aí de casa. E se você, porventura, perdeu seu emprego, está passando um momento de dificuldade, coloque todos os seus pedidos na mão do Senhor. E Ele vai continuar nos ajudando e nos abençoando. Devemos confiar nele, irmãos, em tempos fáceis e em tempos difíceis. Ele continua sendo o nosso Deus. Amém? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Pai, pelo teu amor, carinho e cuidado, Pai. Pois em todas as situações, ó Pai, tu tens o controle em cada uma delas, ó Deus. Pai, muito obrigado, pois tu não tens deixado faltar, ó Pai, no nosso lar o alimento, ó Pai. Tu não tens deixado faltar, ó Pai, o teu amor, o teu cuidado, ó Deus. Pai, abençoa a vida dos meus irmãos, ó Pai, que porventura perderam o emprego, ó Deus. O Senhor abre portas, ó Pai. O Senhor abençoa em tempos fáceis, em tempos difíceis, ó Pai. Sabemos a quem recorrer, ó Pai, que é a Ti, ó Deus. O Senhor é o provedor de todas as coisas. Então abençoe essas vidas no nome de Jesus, ó Deus. Continue abençoando a vida da nossa igreja, Batista Moriá. A continuar honrando com os compromissos, ó Pai. Continuar pagando as contas em dia, abençoando a vida de outros irmãos, ó Deus. Que os meus irmãos, ó Pai, tenham um domingo abençoado, ó Pai, no nome de Jesus, ó Deus. Amém. Fiquem com Deus, irmãos, um bom domingo. Olá, meu irmão, minha irmã. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Mais uma vez nós estamos aqui e temos a oportunidade de estudar um tema bastante interessante, que é Jesus e os marginalizados. Semana passada nós tivemos a oportunidade de falar de Jesus e os pobres, e nessa sequência aí, Jesus agora e os marginalizados. É um tema bastante interessante, mas antes de qualquer coisa eu quero pedir que você feche os teus olhos, baixe a sua cabeça em respeito a Deus, e vamos juntos orar ao Senhor. Santo Deus, eterno Pai, eu quero, Deus, te louvar, eu quero, Deus, pedir a Deus a tua bênção sobre as nossas vidas. Senhor, eu quero também pedir a Deus que o Senhor seja, Deus, com todos aqueles, ó Deus, que têm perdido, Deus, seus entes queridos, Senhor, que estão enlutados, que a tua mão, que o teu bálsamo, Senhor, seja sobre cada um deles, Senhor, espalhado pela face da terra. Ó Deus, sobre aqui, ó Deus, o Brasil. Ó Deus, abençoa este povo, abençoa esta nação. Abençoa a nossa igreja Batista Moriá, abençoa, Deus, a liderança da tua igreja e que o Senhor em tudo, Deus, seja engrandecido. Ó Deus, eu quero te pedir nessa manhã que o Senhor nos abençoe, nos dê o entendimento da tua palavra, nos dê, ó Deus, a compreensão e que nós possamos, ó Deus, estudarmos, ó Deus, e poder entender um pouco mais para louvor do teu nome. Isso é que eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, como eu disse, nós temos um tema bastante interessante, que é Jesus e os marginalizados. E aí a gente sempre vem e a gente precisa perguntar quem são esses marginalizados, né? Os marginalizados, eles estão no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E às vezes são pessoas que a gente não percebe, pessoas que têm relação na sociedade e são pessoas que a grande maioria da sociedade não percebe. Eles são uma espécie de pessoas que a gente chama de invisíveis, pessoas excluídas, e é isso que nessa manhã nós vamos estudar um pouco sobre quem são os marginalizados. Nós vamos ter aí a oportunidade de classificar, né, como são, quem são os marginalizados. A gente vai poder aí ver o porquê que essas pessoas são excluídas, porquê que essas pessoas são rejeitadas, porquê que essas pessoas são invisíveis. E a gente vai, no meio de tudo isso, ver que, embora eles tenham essa caminhada aí e tenha esse destaque de ser excluído, de ser pessoas invisíveis, existem pessoas que são marginalizadas que foram destaques dentro do contexto bíblico. Nós vamos ver aí a relação de Jesus com os marginalizados, como é que Jesus tinha esse trato, como é que Jesus lidava com essas pessoas. A gente vai ter a oportunidade de estudar um pouco sobre isso. E aí, por fim, a gente também vai ter a oportunidade de estudar como nós enfrentamos essa questão nos dias atuais. Que
Não adianta nós só sabermos como acontecia lá atrás, no tempo de Jesus. Não adianta a gente saber só como era lá nos escritos, há 2000 anos, ou 2000 anos e poucos atrás. Mas nós precisamos também entender como é que isso pode acontecer nos dias atuais, qual é a nossa relação com esse público. E muitas vezes até alguns de nós mesmos, quando a gente, no decorrer da lição, a gente pode se achar no meio do texto, se achar no meio da lição e ter esse sentimento de que em algum momento nós fomos marginalizados, nós fomos tidos como pessoas marginalizadas. E aí a pergunta é: quem são os marginalizados? Os marginalizados são pessoas que vivem à margem da sociedade, são pessoas que são excluídas da sociedade, são pessoas que são invisíveis para a sociedade. Então, essas são pessoas que é tido como marginalizados. Outro ponto que a gente pode destacar dos marginalizados é essa questão de que essa marginalização ela pode se dar em vários pontos. Por exemplo, ela pode se dar no lado social, ela pode se dar cultural, politicamente, economicamente e até religioso, né? Porque, afinal de contas, Jesus lidava com os marginalizados num contexto religioso, num contexto ali da nação de Israel, de todo o costume religioso, a grande cidade da fé, o povo da fé, o povo que recebeu aí a incumbência de falar de Deus, de divulgar Deus. Então, Jesus lidar com essa questão dos marginalizados nesse contexto. E aí, a gente pergunta aí, até mesmo para o texto bíblico, quem é que o texto bíblico nomina como marginalizados, né? Como é que ele coloca isso aí? E aí a gente vai encontrar aí que os marginalizados são pessoas pobres, né? Pessoas que são órfãos, viúvas, eunucos, leprosos, curtidores. Quem são os curtidores? Curtidores eram aqueles que trabalhavam com couro naquela época, né? São as pessoas que curtiam couros, que tinha aí o artesanato aí através do couro, e eles lidavam com animais e animais mortos, e aí tinha um certo preconceito, tinha um certo rejeição sobre esse público, embora eles tivessem dinheiro, mas tinha aí uma certa rejeição. E aí a gente também vai poder ver dentro do contexto bíblico que os publicanos, as prostitutas e até portadores de deficiência eram tidos como marginalizados. Então, para você ver aí como o leque é bastante extenso com relação a esse público de marginalizados. E aí, a outra colocação que a gente pode pensar é como esse preconceito se dá, como essa estrutura se dá, ou pelo menos na sociedade de antigamente se dava, e não vai ser diferente na de hoje, porque embora o povo mude o tempo, o povo se parece. Eu gosto sempre de dizer isso, que o ser humano ele é parecido em todas as épocas, mesmo lá atrás, nos dias atuais, e no futuro ele vai ser alguém que vai ser sempre bem parecido, né? E aí como que isso se dá, essa classificação aí? Qual é a estrutura aí que na concepção aí da sociedade se dá aos marginalizados? Primeiro ponto que a gente poderia destacar aqui é na área social, que aí eu já comentei agora há pouco, que são pobres, viúvas, aqueles que sem poder econômico, que economicamente não têm grande expressão ou quase nenhuma expressão na sociedade em que se vive ou na sociedade de outra hora. Então veja, também outro ponto aí seria o ponto religioso, e aí entra aí essa questão que falei agora há pouco, que é a questão dos curtidores, a questão dos leprosos, e aí entra nessa questão religiosa porque tinha aí uma ideia de contaminação cerimonial. Então veja que a nação de Israel era uma nação que tinha muitos costumes, que tinha aí leis e leis cerimoniais,
e essas pessoas eram tidas como pessoas que não poderiam ter muito acesso aí a todas as pessoas. Então as pessoas entendiam que ao ter aproximação com essas pessoas poderiam estar se contaminando, mesmo que cerimonialmente. E aí também tem um outro ponto que isso pega em todas as épocas, que eram os publicanos, né? Os famosos cobradores de impostos, as prostitutas, e aí colocando nesse bojo aí todo aí, até mesmo os eunucos aí, que eram de certa forma moralmente eram marginalizados, então está no campo da moral. Então veja que publicano, aquele lá que cobrava imposto, mesmo sendo da nação de Israel, era alguém que cobrava imposto para o Império Romano. E aí essas pessoas eram mal vistas. E aí também tem a questão da prostituição, e aí eram pessoas mal vistas. Tem aí essas questões aí que é de ordem moral. E aí a gente percebe que em todas as épocas, né? Em todas as épocas essa questão foi uma questão que pega bastante. Na nossa época também a gente pode olhar que não é diferente. Tem aí essa questão da marginalização, tem essa questão de como lidar com essas pessoas, e aí entra a questão, por que os marginalizados são rejeitados? Por que eles são rejeitados? Geralmente eles são rejeitados porque quem tem acesso a essas pessoas, quem se aproxima com essas pessoas, na época de Jesus tinha ali a questão ali da reputação, e aí a gente vê nos textos sagrados aí a questão da reputação, principalmente pelos religiosos. Eles supervalorizavam a questão da reputação, aí no contexto bíblico. E nos dias atuais eu penso, meus irmãos, que não é diferente. Essa questão da reputação. As pessoas muitas vezes eles olham para determinadas pessoas e eles não querem se misturar porque tem uma reputação a zelar, tem algo que eles chamam de reputação e supervaloriza, superdimensiona isso, e isso pode ser um risco. Outro ponto que a gente pode destacar aqui que são os riscos de perder privilégio, né? Alguém que rejeita os marginalizados, eles têm em mente que eles podem perder aí privilégio. De que forma pode se perder privilégio? Eu penso que muitas vezes você está inserido no meio aí da sociedade. Na época de Jesus também era isso, você tinha uma posição, você tinha um nome a zelar, e aí se você tivesse acesso, se você aproximasse de determinados grupos, você poderia perder aí privilégio, posição na sociedade. E aí a gente vê isso tanto no contexto do Antigo Testamento como nos dias atuais, isso acontecer. E também tem aí a questão do puro preconceito, né? Por que os marginalizados são rejeitados? Puro preconceito, né? Aquela arrogância, o sentimento de superioridade, né? Quem que muitas vezes, né? Às vezes a gente percebe que a sociedade ela age dessa forma, esse preconceito, essa arrogância, um sentimento de superioridade, e questão financeira, na questão moral, na questão intelectual, e por que não dizer até no meio religioso. Então isso acontece, e aí é por isso que acontece aí a rejeição dos marginalizados. E aí entra aquela questão, né? Pensando aí nos marginalizados, né? Como, né, a gente poderia escolher aí dentro da sociedade, olhando aí para o contexto bíblico, de que forma eram feitas as escolhas,
olhando para o nosso contexto hoje, né? Como é que é feita as escolhas dentro da estrutura da sociedade. As nossas escolhas, elas seguem um padrão, geralmente é pelo currículo que alguém tem, né? É pelo currículo que as pessoas são escolhidas. E aí os marginalizados, eles não tinham currículo a ser oferecido, eles não tinham aí nada para oferecer. E aí a gente olha para dentro do contexto bíblico e vê que, embora os marginalizados fossem rejeitados, há pessoas que, mesmo sendo marginalizadas, eles tiveram destaque. E é interessante nós observarmos isso nessa manhã. Primeiro que eu quero pontuar aqui é Jefté, está lá registrado no livro de Juízes, capítulo 11, aí do 1 a 6, é um texto aí que está lá, e diz o seguinte, o texto lá, diz que Jefté era um gileadita, né? Filho ali de Gileade, e aí o que é que acontece? Ele era filho de uma prostituta, e aos seus irmãos, né? Quando crescidos, seus irmãos expulsaram ele. E aí Jefté foi lá, juntamente aí com essa expulsão aí, Jefté teve algumas pessoas que não de boa índole, se juntaram, formaram um grupo e se tornaram guerreiros valentes. E aí o que aconteceu? A nação de Israel foi lá, sofreu com o ataque do inimigo, e aí foram atrás de Jefté, mesmo sendo ele alguém que vivia à margem da sociedade daquela época. Eles foram atrás de Jefté, e Jefté volta, retorna à nação de Israel, retorna ao seu povo e se torna juiz, se torna ali líder daquele povo. Então há um destaque aí, uma escolha feita pelos líderes ali, que estava instalado ali naquele contexto de Israel no período de Juízes. A gente também olha outro destaque aqui para pessoas que é considerada como marginalizadas. A gente olha aí a questão de Davi. Davi era um jovem, Davi tinha sido ungido rei, e houve uma perseguição de Saul a Davi. E aí Davi se esconde ali na caverna de Adulão, que está registrado ali em 1 Samuel 22. E aí quando Davi se esconde ali naquela caverna, foi ter com Davi aproximadamente em torno ali de 400 homens. E quem eram esses homens? O texto diz que esses homens eram pessoas endividadas, eram pessoas que viviam ali num contexto de aperto, vivia ali num contexto à margem, vivia escondido, vivia ali numa situação de marginalização. E aí diz que Davi acolheu aqueles homens, e aqueles homens se tornaram homens de confiança. Ou seja, Davi constrói ali a história de um reinado com esse tipo de gente, com esse tipo de pessoa. Davi não rejeitou esse povo, Davi não rejeitou esses homens, mas eles se tornaram homens de confiança de Davi. Então veja que mesmo no meio dessa questão da sociedade ter essa rejeição com os marginalizados, existe pessoas que mesmo tudo isso eles tiveram destaque no decorrer aí da história bíblica. E aí, pensando em tudo isso, como não falar na escolha de Jesus e seus discípulos? Geralmente, quando a gente escolhe alguém de uma empresa, a gente escolhe, como disse aí nesse ponto aí já, a gente escolhe pessoas que tenham currículo, pessoas que tenham o que oferecer, pessoas que possam contribuir, né, para aquela função, que tenha qualificações. É assim que a sociedade escolhe, é assim que as empresas escolhem. E aí, olhando para Jesus, parece que Jesus ele é alguém mesmo realmente diferente, né? Ele anda na contramão de tudo isso, e Jesus escolhe pessoas que não são intelectuais. O próprio texto bíblico, a gente andando por todo o decorrer do texto bíblico vai ver que não são pessoas intelectuais.
Embora Jesus não rejeite, a gente vê Paulo era intelectual, a gente vê Lucas, que era um médico, né? Lucas entra depois, Paulo também um pouco depois, aí como apóstolo, mas naqueles 12 ali não eram pessoas intelectuais. Eles não tinham a posição de pessoa bem-sucedida na sociedade. Então veja que não tinha influência na sociedade. Eram pessoas comuns, eram pessoas que viviam no anonimato. E Jesus escolhe essas pessoas, que muitos deles viviam à margem da sociedade daquele momento. E aí a gente pode citar aí que Jesus escolhe pescadores, pessoas simples. Jesus escolhe pessoas que viviam à margem da sociedade, cobrador de imposto, caso de Mateus, né? E aí o que a gente aprende, o que a gente olha com tudo isso? A gente olha com tudo isso que Deus ele não exclui as pessoas. Deus não exclui ninguém, com Deus não se perde nada. Ele aperfeiçoa, ele modifica, ele transforma, né? Independente da condição que as pessoas vivem. E eu acho isso muito interessante para nossos dias, né? Acho isso muito interessante. E aí eu, olhando para toda essa estrutura aí de Jesus, olhando para o decorrer aí da nossa proposta de lição, e aí entra a questão de Jesus e os marginalizados. A grande questão é que Jesus ele nunca teve preocupação ou nunca houve obstáculo com relação à reputação para lidar com os marginalizados. E a gente pode encontrar isso, por exemplo, em Marcos capítulo 2 e verso 17, que diz o seguinte: ouvindo isso, Jesus lhe disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Então veja que Jesus, ele em alguns momentos foi acusado de ser beberrão, de estar com pecadores, de comer junto com essas pessoas, de estar junto com essas pessoas. E Jesus ele mostra aqui nesse versículo que ele não tem uma proposta de salvar a sua reputação, de deixar intacta a sua reputação com relação a lidar com as outras pessoas. Não, Jesus não tem essa proposta. Diferentemente do seu contexto ali, dos religiosos, diferentemente às vezes dos dias atuais, muitas vezes nós não queremos apostar a nossa reputação para poder salvar ali ou poder tomar partido com alguém que a sociedade meio que coloca ele numa posição delicada. Nós não queremos fazer isso. Temos essa dificuldade, porque nós temos aquela questão da autodefesa, da questão da reputação, e Jesus ele trabalha isso de algo muito interessante. Jesus ele nunca teve obstáculo entre os marginalizados, porque Jesus nunca veio pensando em reputação. É assim que nós devemos pensar, é assim que nós devemos agir. A reputação ela é importante, mas quando se trata de pessoas que vivem à margem da sociedade, quando se trata de pessoas que a sociedade geralmente pega a questão moral, né? A questão moral, prostituta, o drogado, a pessoa que se relaciona aí, transita aí em meios que são duvidosos, e às vezes a gente não quer estar perto, não quer aproximação, porque nós temos uma reputação a zelar. Olha o que Jesus fez. Jesus ele lidar com isso e lidar de uma maneira espetacular, e Jesus quer nos ensinar nessa manhã. Jesus também ele não enxergava o ser humano pelo que ele representava, né? Com as credenciais do ser humano. Afinal de contas, todos são devedores.
Mas aqui eu queria pontuar com você um texto que está em Mateus 9, verso 9, que diz o seguinte: passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Então veja que Jesus ali, ele enxergava o ser humano. E ele não enxergava pelo que ele representava, né? O caso de Mateus, um coletor de impostos, uma pessoa em que toda a nação de Israel ali, o povo de Israel via como um traidor, via como uma pessoa ruim, uma pessoa má. E Jesus chama para ser seu discípulo. Jesus não olha para ele pelas credenciais dele, mas Jesus olha como ser humano. Jesus olha como alguém que pode ser mudado, pode ser transformado, né? E aí, essa é a grande questão, porque muitas vezes, quando nós escolhemos pessoas, nós escolhemos pelo que as pessoas podem oferecer, né? E esse é o grande ensinamento também de Jesus aí, em relação aos marginalizados. E aí, tem uma terceira questão, que era a questão que ninguém era invisível aos olhos de Jesus. Ninguém era invisível aos olhos de Jesus. Todos tinham oportunidade. E aí, quando a gente fala nisso, a gente lembra aí um texto que está lá em Marcos 10, 46, né? E aí vai do 46, aí é o texto todo falando desse personagem, vai até o 52, que diz o seguinte, quero ler com você. Como disse semana passada, e vou insistir com isso, nós estamos na Escola Bíblica Dominical e é o momento de lermos a palavra, de debruçarmos um pouco sobre ela, e aqui nós estamos para isso, né? Vamos lá. Então, chegando Jesus, Marcos 10, 46 a 52. Então, chegando a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Aonde é que ele estava? Ele estava mendigando à beira do caminho. Era alguém que ninguém via, era alguém que era invisível, né? Quer ver uma coisa, como isso é uma realidade, até nos dias atuais, quando você encontra por aí, no seu trabalho, nas portas dos bancos, nas portas dos supermercados, onde é que tem aglomeração de pessoas, existem pessoas que estão ali, deficientes, e pessoas que estão numa extrema pobreza, estão ali a pedir, sabe, mendigar. E aí o que acontece? Era isso que estava acontecendo aqui. E essas pessoas são tidas como invisíveis. Mas para Jesus isso não acontece dessa forma. Para Jesus, ele percebe todas as pessoas, ele enxerga todas as pessoas. E o que isso tem a ver conosco? Jesus quer nos ensinar que as pessoas são importantes. A gente precisa enxergar o ser humano, mesmo com a condição que ele vive. E aí Bartimeu ali, ele estava cego, ele estava ali na beira do caminho, pedindo ali a esmola, ali, pedindo ali o dinheiro ali para sobreviver. E aí Jesus passando ali, diz o texto, quando viu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar. E aí, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que calasse, ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chame-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se. Ele o está chamando, disseram os discípulos. Lançando a sua capa para o lado, de um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu, mestre, eu quero ver.
Então veja que todas as pessoas têm necessidades. Todas as pessoas, eles têm uma demanda. E Jesus atende a demanda das pessoas, mesmo que a pessoa vive à margem da sociedade. A pergunta que não pode se calar é, nos dias atuais não acontece isso? Meu irmão, todas as pessoas que nós cruzamos com ela no dia a dia, ela tem uma demanda. E nós somos portadores das boas novas, da boa notícia. Nós somos aquele que temos a incumbência de ser embaixador de Jesus Cristo onde quer que nós andarmos. Aonde quer que nós estivermos, nós temos essa incumbência. Então veja que todas as pessoas, elas têm uma necessidade. E hoje elas não vão encontrar Jesus fisicamente, mas elas vão encontrar Jesus através de mim e através de você. Percebe o quanto isso é importante para nós? Percebe o quanto isso tem a ver com nossos dias? Vamos caminhar mais um pouquinho. Era isso que acontecia ali no contexto de Jesus. E aí eu também, no último ponto aqui, com essa relação de Jesus e os marginalizados, a gente encontra que Jesus interfere na história daqueles que acreditam nele. Foi o caso de Bartimeu, e também a gente pode citar um texto que está em Mateus 8, de 1 ao 4. E o que diz esse texto? Quando ele desceu do monte, grande multidão o seguia. Um leproso aproximou-se, adorou de joelho e disse: Senhor, se queres, pode purificar-me. Ele estava pedindo para ser purificado. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Veja o que Jesus faz aqui. Essa questão aqui é muito interessante porque o leproso também era mais um daqueles que eram marginalizados no contexto ali de Jesus, no contexto da nação de Israel. E aí a ordem era que ele não poderia ser tocado, mas Jesus vai lá e toca nele, fugindo de toda aquela regra. Muitas vezes as pessoas usam das regras para não interferir na história de outras pessoas. Ou seja, a gente segue protocolos, mas Jesus não, meu irmão. Jesus olhou para a necessidade, e a necessidade daquele homem, um leproso, vivia excluído da sociedade. Um leproso, quanta carência não existia na vida daquele homem. Quanta solidão não existia na vida daquele homem. E Jesus vai lá e quebra o protocolo. E Jesus toca nele. Porque para o povo de Israel, quem tocasse no leproso se tornaria imundo. O que é que Jesus nos ensina nessa manhã? Jesus nos ensina nessa manhã, meu irmão, que para mudar a história de pessoas, muitas vezes a gente precisa até quebrar protocolos. Muitas vezes a gente precisa passar daquilo que é costumeiro para fazermos a diferença na vida de pessoas que acreditam no poder de Deus. Esse texto tem muito a nos ensinar. Quero caminhar com você e partirmos aí para o nosso último ponto. Onde estão os marginalizados hoje? A gente viu qual é a relação de Jesus, a gente viu quem são os marginalizados, a classificação deles, né? Social, religioso aí, né? Econômico, está nessa estrutura aí, que enxerga aí os marginalizados, lidar com os marginalizados. Onde eles estão hoje? E aí essa pergunta eu respondo dizendo, ele está no nosso cotidiano. Ele está do nosso lado. Aonde? Aonde a gente passa, debaixo das pontes, nos becos e favelas,
nos cargos menos expressivos. Sabe aquele cargo lá na empresa menos expressivo, que às vezes a gente não sabe nem quem é a pessoa? Está ali. Nas condutas reprováveis. Sabe aquela pessoa que ninguém quer aproximar dela porque ela tem uma conduta reprovável? A prostituta. E por aí vai. Ela está na escassez financeira. Aonde ele está? Está no nosso cotidiano, está do nosso lado. Das mais diversas maneiras, das mais diversas formas. E aí a pergunta é: como reagimos aos marginalizados? Uma vez que eu sei que existem marginalizados do nosso lado, no nosso cotidiano, debaixo da ponte, becos e favelas, cargos menos expressivos, na conduta, em condutas reprováveis e com escassez financeira, como nós reagimos com os marginalizados? E quero fazer algumas observações aqui. Na grande maioria das vezes, agimos como se eles não existissem. É assim que eu vejo, meu irmão. É assim que eu vejo, minha irmã. Na grande maioria das vezes, agimos como se eles não existissem. Como se fossem invisíveis. E eu quero aqui contar uma história real, um fato que aconteceu alguns anos atrás. Existia um pesquisador aí, chamado Fernando Braga, era um estudante de psicologia, aí em volta de 1996. Ele estudava mestrado, né? Ali na Universidade Paulista na USP. E durante 5 anos, de 1 a 3 dias por semana, ele fazia meio período. E ele constatou que a sociedade em geral enxerga somente a função e não a pessoa. Ou seja, nessa sua pesquisa ele constatou que a sociedade, quase que um todo, em geral, ela enxerga somente a função e não a pessoa. Ou seja, ele se vestiu de gari nesse período e ele varria as ruas do campus ali, onde ele estudava. E aconteceu isso durante esses 5 anos. E ele não foi reconhecido como sendo igual ao outro. Ou seja, aquele de posse mais abastada, maior. Ele não foi reconhecido igual ao outro. Ou seja, ele se tornando ali invisível. É assim que a sociedade lida com as pessoas menos favorecidas. Então veja, e aí eu fiquei me perguntando, e no nosso contexto de fé, como nós agimos na nossa vida de fé? Como nós agimos? Quando alguém chega, e eu cheguei aqui, algumas observações aqui, eu pontuei algumas observações aqui, quero pontuar com você. Quando alguém chega no nosso meio e aparentemente não tem muito a contribuir, levamos até anos sem ao menos saber o nome dele, ou onde mora, alguma coisa relacionada à sua família, detalhes da sua vida. E por que nós não sabemos? Porque ele representa pouco, muitas vezes porque não tem nada a oferecer, ou pelo menos aparentemente não tem nada a oferecer. Então muitas vezes agimos dessa forma, ou seja,
Só sentamos onde há sombra. Onde não há sombra, nós não assentamos. Procuramos pessoas que tenham algo a oferecer. Infelizmente, até no meio religioso acontece isso. Queremos jogar somente em time que está ganhando. Né? Só aproximamos do aluno mais inteligente da classe. Isso é de forma geral. Só queremos jogar em time que está ganhando. Você sabe aquele aí dentro aí da estrutura aí religiosa, tem aquele ministério, o ministério está bombando, o ministério está todo vapor, todo mundo quer participar, todo mundo quer se engajar. Agora vê se isso não é realidade. Muitas vezes o ministério não está tão bem, está precisando de muito ajuste, está precisando de cuidado, está precisando de mão de obra. Até os que têm, meu irmão, às vezes sai fora. Né? Então é assim a nossa ação, é assim a nossa maneira, às vezes, de viver, até relacionado à fé. Que Jesus nos ensina, né? Nos dias atuais, ele nos ensina a andar na contramão de tudo isso. Ele nos ensina a valorizar as pessoas e não as coisas. É isso que Jesus nos ensina. Ele nos ensina a enxergar o ser humano e não um padrão de conduta. Tem pessoas que têm condutas diferentes das nossas. Tem pessoas que têm deficiência diferente das nossas. Mas o que Deus, através de Jesus, veio nos ensinar com relação aos marginalizados? A enxergar o ser humano e não um padrão de conduta. Padrão de conduta, isso é com Deus. Quem vai mudar é Deus, quem vai transformar é Deus. E não é a conduta que vai levar nós a excluir pessoas do nosso rol, né? De amizade, no nosso rol ali de pessoas próximas. Não pode ser. Nós precisamos aí aprender com Jesus a andar na contramão de tudo isso. Entender que as pessoas são iguais perante a Deus e carecem da bondade e da misericórdia de Deus. O texto bíblico é bem claro. Todos nós estávamos mortos em delitos e em pecados. Meu irmão, eu não estou aqui, meu irmão, você não está aí do outro lado, porque nós fôssemos bonzinhos, porque nós tivéssemos credenciais a apresentar para Deus. Nós estamos aí pela misericórdia de Deus. É por isso que estamos aí. E é por isso que Coríntios, como nós abrimos o texto bíblico, diz o seguinte: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Olha para mim e olha para você. Vamos parar um pouco, fazer um autoexame. Olha como era nós. Olha como nós tínhamos e ainda temos tanta deficiência. Mas Deus olhou para nós com misericórdia. Com Deus, meu irmão, nada está perdido. Nós estávamos, para a sociedade, para muita gente, muitos de nós temos um passado tenebroso. Mas para Deus nada está perdido. É isso que Deus quer nos ensinar nessa manhã. Com Deus tudo se transforma. Com Deus tudo se transforma. Com Deus, com Cristo, tudo se multiplica. Com Deus, ninguém é descartável. Então, nós aprendemos que Deus não rejeita ninguém. Deus não faz acepção de pessoas. E esse texto é muito contundente, porque
está na Escritura, e o próprio Cristo, na sua maneira de viver aqui na terra, viveu dessa forma. E é isso que nós precisamos aprender. É isso que nós precisamos entender nessa manhã e, além de entender, colocar em prática. Eu quero concluir com um texto que nos coloca igual, que é o texto que está em Romanos, capítulo 3, 23, que diz o seguinte: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, esse é o texto que está em Romanos 3, 23 e 24. Todos nós pecamos. Aqueles que são tidos como marginalizados, aqueles que foram tidos como excluídos, como invisíveis, em todas as épocas, todos pecaram. E destituído estava da glória de Deus. Então veja que o amor de Deus é para com todas as pessoas, inclusive para nós. O que é que nós vamos fazer? Fazer diferente. Saber como lidar com as pessoas, saber como atuar no dia a dia das mais diversas dificuldades que as pessoas possam ter. Então, meu irmão, esse é o nosso recado dessa manhã, a nossa aula bem simples, mas que se nós colocarmos algumas verdades que nós aprendemos aqui em prática, eu tenho certeza que vai alegrar bastante o coração de Deus. Quero orar com você, terminar com você nessa manhã, fazendo uma oração. Santo Deus, eterno Pai, muito obrigado, Deus, pela tua bondade, muito obrigado pelo teu infinito amor. Muito obrigado, Deus, porque mais uma vez tivemos a oportunidade de ouvir um pouco sobre a tua palavra. E que ao ouvir, ó Deus, tudo isso, nós possamos, ó Deus, no momento oportuno, colocar ela em prática e fazer diferença nesse mundo, e que o teu nome seja engrandecido em tudo isso. Isso é que eu te peço nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, fica na paz, que Deus abençoe. Tenha aí um dia abençoado na presença do Senhor. Fica com Deus. Sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora, cada instante, tua graça